Fala galera que acompanha nosso canal Semeando Palavras, tudo bem com vocês? E aí, já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Se você estava esperando alguma coisa nova acontecer no nosso canal para se inscrever, o dia é hoje. É hoje. Hoje a gente está começando um quadro novo aqui onde a gente vai fazer pequenas entrevistas, na verdade um bate-papo, né, com pessoas edificantes, pessoas que falam da palavra de Deus, pessoas semeadoras da palavra. E hoje a gente está recebendo aqui um grande amigo, Carlos Bernardi. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Rodrigo. A gente vai falar um pouco da vida do Carlos, ele vai passar um resumo aqui do que ele vem fazendo para falar da palavra de Deus. Mas é a vida toda, não? A vida inteira, a gente tem bastante tempo. Vamos ficar aqui então, Vamos, gente. tem Pega o dia uma inteiro. água, um negócio para pipoca. Podem sentar aí no sofá que a gente vai falar bastante. Primeira coisa, cara, a gente queria saber um pouco de você e saber por que o nome Carlos, da onde vem isso? Foi erro no cartório? Como é que foi? Todo mundo, onde eu vou, fica perguntando, é Charles? Não. É Carlos? Não. É Thales? Também não. Carlos foi meu nome, meu pai que escolheu meu nome e ele não errou, nem o escrivão lá do cartório. Carlos é um pintor catalão, da região da Catalunha, que fica na Espanha, e esse nome existe de verdade. Quando eu estive lá, eu conheci várias pessoas e tem até rua, já teve um rei na Espanha que se chamou Carlos. Então é um nome de verdade, existe. Que chique, hein? Obrigado. Carlos, o que a gente queria saber de você é como é que foi sua conversão? Como é que você veio conhecer Deus mesmo? Como é que Deus entrou na sua vida? Eu venho de uma família evangélica, né? Meus pais criaram eu e meus irmãos mais velhos no evangelho. E eu tenho essa história aí, caminhada na igreja, desde que eu era bebê mesmo, né? Eu participei da mesma igreja onde eu fui apresentado enquanto bebê durante 20 anos da minha vida, na mesma igreja, aqui no Rio. E depois eu saí dessa igreja e comecei meu ministério. Mas eu me lembro dessa experiência de conversão quando eu tinha, acho que uns 5 anos. Minha mãe era professora da APEC. E eu lembro, numa dessas reuniões da APEC, lá na APEC, que era um escritório lá no centro da cidade, que eu levantei a mão. Meu irmão ainda falou assim, não, abaixa a mão que você já aceitou. Só que eu não me lembrava de eu ter feito isso. Aí eu levantei a mão, fui lá na frente e eu lembro desse dia, enquanto criança, da minha conversão. Eu fui ter uma experiência com Jesus de verdade na adolescência. Um amigo meu, na verdade, estava passando por uma situação muito, muito delicada e eu orava muito, eu buscava muito a Deus nessa época. Então foi aí que eu tive experiência de contato, de relacionamento com Deus na minha adolescência. Que legal. E fala pra nós assim um pouco dessa sua caminhada cristã mesmo. Como é que vem se passando isso na sua vida? Como você recebeu o chamado? Como você percebeu que estava recebendo o chamado de Deus? É muito legal porque, apesar de ser criado na igreja, isso é meio que óbvio, né? A gente ouve muito falar sobre chamado, sobre missões o tempo todo, mas não quer dizer que isso seja pessoal, né? Você entenda isso como um chamado pessoal. Mas quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui num acampamento em Caraguatatuba, para adolescentes. E nesse dia, num dos dias do acampamento, rolou uma noite missionária com missionários de fora do Brasil, que atuavam pela Junta de Missões Mundiais e pela Junta de Missões Nacionais também. Fizeram uma noite missionária para a galera do acampamento. Inclusive, foi nesse acampamento que eu conheci a galera da Memorial, no ano 2000. E aí, nessa noite, eu entendi Deus falando comigo pessoalmente a respeito do meu chamado missionário, quando eu tinha 18 anos de idade. E aí eu fui à frente, quem é que quer entregar sua vida para o Senhor, para servir ao Senhor? E eu fui lá para frente, eu me lembro que no final do acampamento, nas noites, né, a galera tirava foto, tinha vários fotógrafos, eles imprimiam as fotos, naquela época que a gente tinha foto impressa, né, assim, já faz um pouquinho de tempo. Somos desse tempo. E você podia comprar a sua foto lá no mural. E eu lembro que eu estava olhando as fotos e tinha uma foto minha com a minha camisa vermelha que eu estava usando aquele dia. Eu não comprei a foto porque eu era duro, não tinha dinheiro ainda, até hoje sou no caso. Não mudou muita coisa. É verdade. Mas eu lembro daquela imagem, da minha foto com a minha camisa vermelha lá na frente, chorando, todo encatarrado. Enfim, eu não tenho a foto, mas eu lembro desse momento, desse dia, que foi o dia que eu entreguei minha vida para o chamado do Senhor. Mas ainda demorou um tempo para eu me dedicar de maneira integral a missões, né? E é o que eu faço hoje em dia. E é um dia muito importante, né? Um dia que a gente nunca esquece. De jeito nenhum. Né? Fala pra nós também, assim, a sua experiência no seminário. Como foi você se desenvolver, o aprendizado, o seu dia a dia no seminário? Conta um pouquinho pra nós sobre isso. Então, aí eu tinha 18 anos do meu chamado, só aos 28 eu decidi
parar tudo que eu estava fazendo e me dedicar integralmente, e foi quando eu me mudei para Belo Horizonte para fazer o seminário lá. Sim. Na verdade, nesses 10 anos aí, eu estava meio que fugindo de Deus, né? Eu estava dando desculpas para Deus para não viver o que Ele tinha que eu queria que eu vivesse. Eu não sabia exatamente o que era e nem de que jeito isso ia acontecer. Isso traz muita angústia, muita ansiedade, né? Sim. A incerteza do próximo passo. Eu controlava minha vida, eu tinha meu trabalho, meu emprego, minhas viagens, minhas férias. E romper com isso era muito difícil para mim, como é para a maioria da galera, né? E aí eu fui demitido e eu entendi que aquela demissão era Deus que estava me mandando embora, não a galera do meu trabalho, um trabalho que eu trabalhei 8 anos na minha vida. E aí eu fui demitido e eu entendi que, tá bom, Deus, eu entendi que é Deus que está me mandando embora desse trabalho e Ele quer que eu fique de maneira integral. E aí procurei, junto com o nosso querido pastor Rui, a gente conversava muito nessa época, fui para São Tomé e Príncipe, fiquei um mês lá, em 2010, e aí depois, quando eu voltei, eu comecei a procurar que seminário que eu ia fazer. Escolhi o Seminário Teológico Carisma, lá em Belo Horizonte, e me mudei para lá. E foi um tempo muito bom, de muito conhecimento, de aprofundamento mesmo de conhecimento teológico e bíblico. A gente conhece muita coisa da Bíblia, sendo da igreja o tempo todo, a vida toda, mas foi um tempo de se dedicar às escrituras mesmo, e foi muito bom, foi muito proveitoso. Já se adaptou a BH? Já vou fazer 6 anos lá em BH, então tá bastante tempo. Muito legal. A gente sabe que hoje você trabalha numa empresa chamada M3, mas Sim. muita gente não conhece o que é a M3. Eu queria que você realmente falasse para nós, assim, inclusive a gente está com a camisa Sim, olha aqui. da M3, né, fazendo uma propaganda aqui da M3. Eu queria que você fizesse um resumo mesmo do que é a M3. Aham. A M3 é uma sigla, né? M3 é Missão Mundo Muçulmano, são 3 M's. Como a gente já tinha post-it 3M, a gente não pode pegar esse negócio aí. Mas a M3, Missão Mundo Muçulmano, é uma organização missionária, uma agência missionária que treina a igreja de fala portuguesa, não só a igreja brasileira, para evangelizar muçulmanos. Nós somos ligados a uma organização internacional, que está baseada nos Estados Unidos. Então, esse mesmo currículo de treinamento ele é usado em várias línguas, em vários países, para treinar a igreja de Jesus, a igreja do mundo inteiro, para evangelizar muçulmanos. Por que muçulmanos? Porque é o maior povo não alcançado pelo evangelho, porque é a religião que mais cresce no mundo inteiro e já é a maior religião do mundo. Então, é um desafio muito grande, é o maior desafio da história da igreja, hoje em dia. E o meu trabalho, então, é treinar a igreja, é mobilizar. Porque muita gente está pensando, cara, eu não tenho a ver com esse negócio de muçulmanos, eu não tenho que me preocupar com isso. Eles estão lá e eu estou aqui, mas o número de muçulmanos, inclusive no Brasil, tem crescido muito. Então, o nosso trabalho enquanto agência missionária, enquanto organização, não é de enviar para o campo, mas é de mobilizar a igreja local, líderes, pastores, membros de igreja, missionários, a se importarem com essa causa que é tão importante. E quando você percebeu esse chamado específico para esse trabalho com muçulmanos, assim, com o mundo muçulmano? Foi uma coisa muito prática. Não teve nenhum anjo que veio voando, me revelando, escrevendo uma parede, me dando um sonho, uma revelação. Foi muito prático. Antes de eu conhecer a M3, eu assisti um vídeo que a PIB de São José dos Campos produziu sobre o Islã, o crescimento do Islã no mundo. Esse vídeo, na verdade, ele era muito focado na Europa. Como a Europa tem se tornado um continente muçulmano ao longo dos últimos anos, e as estimativas para os próximos anos, até 2050, que se torne ainda mais. Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito impressionado com aquela informação. Alguns anos depois desse vídeo sair, eu fui num congresso do Diante do Trono, lá em Belo Horizonte mesmo, e o Joshua, que é o diretor dessa missão internacional, ele estava lá e ele falou um pouquinho sobre isso. E me chamou a atenção mais uma vez. Me despertou, falei, caramba, é uma coisa tão séria, tão importante. Aí você foi impactado. Aquela mensagem me chamou muita atenção. E aí, quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu comecei a estudar no seminário teológico e eu já sabia que tinha M3 lá e eu queria fazer o curso da M3 em Belo Horizonte e comecei a estudar. Então, o conhecimento me deu ainda mais vontade de dedicar minha vida a esse trabalho, a fazer com que a igreja se importe, a que a igreja se prepare para que ela esteja pronta para esse trabalho. Então, em algumas viagens que eu já tinha feito antes de começar a trabalhar, meu olhar já estava direcionado para esse público, né, em alguns países que eu já tinha visitado, e isso que me motivou a continuar a servir nessa área. Que legal. A gente sabe assim que você trabalha bastante, se dedica, mergulha de cabeça, e a gente quer saber assim, quais são os seus planos para o futuro? O que vem pela frente aí do Carlos? É difícil dizer, né? Porque nessa caminhada missionária a gente meio que não faz muitos planos, né?
Eu, durante uma época da minha vida, eu fiz muitos planos e depois eu entendi que eu tinha que submeter essas coisas todas a Deus, né? A M3 tem muitos projetos legais para os próximos anos, para esse ano ainda. Eu pretendo ter um tempo, viver um tempo no campo missionário para poder ter mais autoridade e ter mais vivência mesmo de como é que funciona esse mundo, não só, e hoje em dia o Islã está em tudo quanto é lugar, então eu posso passar um tempo na Europa, eu posso passar um tempo no Oriente Médio, na Ásia, e eles vão estar em volta da gente o tempo todo. Eu tenho esse desejo de viver esse momento, mas não sei, algumas outras causas têm mexido muito com o meu coração. Eu tenho estado com outras agências que são parceiras nossas e conhecido um pouco do mundo que eles vivem lá. Então, acho que tem muita coisa bacana para acontecer. E eu não sei quais são, Deus sabe, Deus mas sabe. a gente está esperando novidades aí de Deus me dizer como é que vai ser. Que bom, a gente fica feliz. A gente queria muito te agradecer. Semeando Palavras, na verdade, queria agradecer. Eu diria que a gente está começando com o pé direito esse novo projeto, essa nova parte do Semeando, que é esse bate-papo, essa entrevista. E a gente queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos amigos aí do Semeando Palavras, deixar uma mensagem final aí. Galera, como vocês ouviram na minha história, não tem muitas certezas em alguns momentos, é meio instável em outros momentos, mas eu posso dizer que vale muito a pena escolher servir ao Senhor e dedicar a sua vida ao Senhor. Pode ser um tema um pouco complicado, como os muçulmanos, que tem gente que tem medo, pode ser um tema difícil, como trabalhar com crianças órfãs ou crianças abusadas, pode ser uma coisa desafiadora, como se mudar para um outro país, outra cultura, outra realidade, como Thales e Zulu fizeram, como Edmilson e Selma viveram a vida inteira num contexto cultural muito diferente do nosso, entre os índios, mas vale a pena a gente viver dentro da vontade de Deus, viver nesse lugar que é o centro da vontade de Deus, é muito maravilhoso. Então eu quero te encorajar a viver isso, a se aventurar em conhecer a vontade de Deus para a sua vida, em entregar a sua vida para Ele, para viver de uma maneira, é uma aventura, é instável, mas é muito bom quando você vê que Deus está fazendo, Deus está agindo e você pode participar daquilo que Deus está fazendo. Não é você, não é por sua causa. É porque você é um cooperador, um trabalhador de Deus no mundo inteiro e tem muita necessidade. Tem muita gente precisando e esperando por você se candidatar, se voluntariar para viver mais em Deus e ser mais útil para Deus. É isso que eu quero te encorajar. Muito bom. Valeu, Carlos, Rodrigão. obrigado. Gente, começando com o pé direito, né, o nosso Semeando Palavras, entrevistando o nosso missionário Carlos. É um prazer estar com vocês aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso... Né, Carlos? Se inscreve aí, cara. Dá um joinha aí, ó. Canal para divulgar nosso Semeando Palavras, tá? Então curte nosso vídeo lá. Compartilha. Compartilha, não esqueça. E tamo junto. Vamos continuar Semeando Palavras. Valeu, Grande gente. abraço. Parabéns Pra você nessa data. É de quem é o aniversário? Que dia é hoje? Não sei. Hoje é dia 19 de março e estamos aqui hoje com o Carlos Bernardes. Muito bem-vindo, Carlos. No programa de hoje vamos falar Rodrigo. sobre missões. Isso não tá valendo não, né? Tá valendo? Mentira, tá mesmo? Eu não vou começar com parabéns.